Sentir-me bem ao ouvir isso. Isso é bom. Bem, é sempre, como eu disse antes, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Creio que certa vez Davi fez essa afirmação, vamos à casa do Senhor. Não conheço lugar melhor para se estar, você conhece, do que na casa do Senhor. Agora, esta noite temos alguns amigos aqui que são lá da Geórgia, provavelmente estarão dirigindo depois do lanche esta noite, então teremos alguns, espero que vocês fiquem, e as acomodações que temos estão à sua disposição. E então, quarta-feira à noite, continuaremos o estudo e então, querendo o Senhor, no domingo próximo, novamente, então em Chautauqua, começa dia 6. Assim, todos que já planejaram as férias, esperamos momentos maravilhosos em Chautauqua. Como sempre, temos não tão grandes multidões, às vezes passamos a acomodar cerca de, acho que uns 10 mil nele, facilmente, mas geralmente no ano passado acho que tivemos cerca de 7 mil, algo assim, o lugar estava lotado, mas havia muito espaço para se ficar em pé, e assentos podiam colocar até do lado de fora, e assim estamos ansiosos por isso. E estou contente em ver aqui muitos de nossos irmãos ministros, não consigo lembrar do nome dele aqui, o missionário, o irmão Humes e a irmã Humes, são vocês sentados aqui e os pequeninos, estamos contentes em tê-los, um missionário. Outros, o irmão Pat, o irmão Dalton e simplesmente tantos, irmão Billy, e vi o irmão Collins alguns momentos atrás seria um tanto difícil mencionar todos, mas estamos muito felizes em tê-los na casa do Senhor esta noite. Este grande e precioso irmão Neville sentado atrás de mim aqui para orar comigo enquanto vamos ensinar a palavra. Charlie, estou feliz em ver o irmão e a Manelli aqui esta noite, os pequeninos. E ensino bíblico é geralmente muito... Sim, irmão Welch, eu apenas estava procurando pelo irmão, vejo-o sentado lá atrás agora. Ensino bíblico é geralmente um pouco traiçoeiro, um pouco, sabem, mais ou menos como andar em gelo fino, como dizemos, mas sentimos que talvez neste ponto e neste momento pode ser bom como que para trazer a igreja ao que penso a um completo entendimento posicionalmente do que somos em Cristo Jesus. E às vezes penso que a pregação é uma coisa maravilhosa, mas creio que às vezes, irmão Miller, que o ensino vai além disso, especialmente para a igreja. Agora, a pregação geralmente pega o pecador, o traz sob condenação pela palavra, mas o ensino coloca o homem posicionalmente no que ele é. E nunca podemos ter fé até que posicionalmente saibamos o que somos. Agora, se os Estados Unidos dessa bela terra aqui me enviarem à Rússia como embaixador desta nação, a Rússia, então, se me enviarem oficialmente à Rússia, todo o poder que os Estados Unidos têm está me apoiando. Minha palavra é exatamente como a dos Estados Unidos. Se fui reconhecido como embaixador. E então, se Deus nos enviou para sermos seus embaixadores, todo o poder que está no céu, tudo o que Deus é, todos os seus anjos e todo o seu poder estão por trás de nossas palavras. Se somos mensageiros corretamente ordenados, enviados ao povo,
Deus tem que honrar a palavra, pois ele escreveu tão solenemente que tudo o que ligares na terra, isso eu ligarei no céu. Tudo o que desligares na terra, eu desligarei no céu. E te dou as chaves do reino. Oh, tão grandes promessas que ele deu à igreja. E estou depois do outro dia. Muitos de vocês, suponho, estavam aqui esta manhã para ouvir como tento, da minha maneira simples e humilde, explicar a visão que tive do céu. Eu nunca tentaria, de maneira alguma, duvidar de nada que alguém me dissesse que Deus lhes disse. Acreditaria mesmo que não visse na Escritura, ainda assim, ia querer acreditar na palavra desse irmão. Só poderia ficar com a Bíblia, mas ainda assim acreditaria que talvez o irmão simplesmente tenha entendido mal de alguma forma e que poderia ter misturado de alguma forma isso. E ainda assim acreditaria que ele é meu irmão. E se há algo que arde dentro do meu coração, espero que nunca saia em meus anos por vir, que eu nunca esqueça o que aconteceu domingo passado, fazendo uma semana. Isso fez algo para mim que revolucionou minha vida. Eu não temo, eu não tenho medo algum da morte. A morte não tem temor algum. E ela não tem para você se você entendeu. Agora, talvez você teria de ter a experiência para saber, porque não há como explicar, não se pode encontrar palavras porque não se encontram no dicionário de inglês ou em nenhum outro dicionário, porque está em uma eternidade. Nada de ontem, nada de amanhã. É tudo presente. E não é sinto-me muito bem e daqui a uma hora não me sinto tão bem e mais uma hora sinto-me bem novamente. É presente o tempo todo. Está vendo? Nunca uma interrupção, apenas aquela paz gloriosa, algo. E não pode haver pecado, não poderia haver ciúme, não poderia haver enfermidade, nada que alcançasse aquela praia celestial. E se eu puder ter o privilégio de dizer que talvez não tenha, se não tenho, então rogo que Deus me perdoe. Mas se tenho o privilégio, e foi que Deus me deixou ser arrebatado para ver algo, eu me referiria aos primeiros céus. E então, creio, na Bíblia chamado, creio que foi Paulo, que foi arrebatado aos terceiros céus. E se foi glorioso assim nos primeiros céus, o que aqueles terceiros céus contêm? Não é de se admirar que ele não tenha podido falar disso por 14 anos. Ele disse que não sabia se esteve no corpo ou fora do corpo com aquele grande apóstolo, não para compartilhar do seu ofício, ou não para tentar nos fazer qualquer coisa como ele era. Mas posso dizer com ele que não sei se estava neste corpo ou fora do corpo. A única coisa é que foi tão real quanto estou olhando para vocês. E sempre quis saber a respeito se eu passasse e visse uma pequena nuvem flutuando, um espírito, e dissesse, lá você vai o irmão e a irmã, aqueles são Charlie e Nellie, aqueles são o irmão e a irmã Spencer indo. Isso sempre me intrigou. Se meus olhos estão no sepulcro, se decompondo, apodrecendo, se meus ouvidos não estão mais aqui para ouvir, e se meu sangue se deteriorou todo e o embalsamaram, e está nas águas ou no chão,
e minhas faculdades mentais, minhas células cerebrais se deterioraram, então como eu seria mais do que apenas um espírito flutuando por aí? E isso me preocupava. Como vou dizer, olá, irmão Pat, estou tão feliz em vê-lo. Olá, irmão Neville, como gostaria de vê-lo. Mas pensava, bem, se eu não tiver nada com que ver, boca com que falar, está podre, é pó. Como eu poderia dizer, olá, irmão Pat, olá, irmão Neville, e assim por diante, olá, Charlie. Mas agora sei que isso está errado. Pois está escrito nas Escrituras, o que digo que não é contrário, porque se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um já esperando. Outro tabernáculo que tem olhos, ouvidos, lábios, faculdades mentais. Porque se este tabernáculo terrestre se desfizer, tem um corpo que eu posso sentir, posso falar. E agora, ocorreu-me agora mesmo que Moisés esteve morto e em uma sepultura sem identificação por 800 anos. E Eliseu foi para o céu 500 anos antes, mas no Monte da Transfiguração foram encontrados conversando com Jesus. Depois que Samuel estava morto há pelo menos 3 a 5 anos, e a feiticeira de Endor o chamou, e ela caiu sobre seu rosto e disse, você me enganou, porque você mesmo é Saul? Ela disse, porque vejo deuses. Ela era pagã, vejo deuses se levantando. E Saul não podia vê-lo ainda e disse, qual é a aparência dele? Descreva-o para mim. Disse, ele é magro, tem uma capa sobre o ombro. Disse, é o profeta Samuel, traga-o aqui perante mim. E quero que notem que Samuel não tinha perdido nada da sua personalidade, ele ainda era profeta. Disse a Saul exatamente o que aconteceria no dia seguinte. Assim, vejam, a morte não nos diminui quando choramos e pranteamos e lamentamos junto à sepultura, só muda nossa morada. Leva-nos de um lugar para... O que é a idade? Se eu viver mais 1 hora, viverei mais do que muitas pessoas de 16 anos. Viverei mais do que muitas pessoas de 5 anos. Idade não é nada. Só fomos colocados aqui com um propósito, para fazer algo. Bem, agora muitas dessas mães de belo rosto sentadas aqui, algumas com 60, 70 anos, diriam, bem, o que eu fiz, irmão Branham? A irmã criou seus filhos. A irmã fez o que deveria fazer. Talvez algum velho pai sentado aqui diga, bem, eu arei os campos, fiz isto, nunca preguei, mas o irmão fez exatamente o que Deus o enviou a fazer. Há um lugar para o irmão. Falando com um velho médico ontem, um dos meus amigos médicos, companheiro, com 80 e tantos anos, e sua cunhada está aqui na igreja hoje à noite e ela tem estado um pouquinho preocupada com ele e fui vê-lo. E assim que comecei a falar com ele, se animou, contou-me sobre uma caçada que fez muitos anos atrás no Colorado, a mesma região em que caço, tão lúcido e animado. E eu disse, doutor, há quanto tempo o senhor está trabalhando como médico? Ele disse, quando você estava mamando. E lá no fundo eu disse, muitas vezes
Ele disse, eu trabalhava pegando a minha carroça, colocava meus alforjes sobre o cavalo, pegava a pequena mochila e caminhava. E eu disse, sim, ao longo das margens do rio, às 2 da manhã, com sua lanterna tentando encontrar uma casa onde uma criancinha estava com dor de barriga ou uma mãe com dores de parto. Isso mesmo. E eu disse, sabe, doutor, eu creio que do outro lado desta linha divisória, aqui entre o mortal e a imortalidade, Deus tem um lugar para bons e velhos médicos que serviram assim. Grandes lágrimas vieram aos seus olhos e começou a chorar, estendeu as mãos fracas e disse, irmão, espero que sim, em toda a terra. Deus julga a alma do homem, o que ele é. Então, dei a ele esta escritura que satisfaz, muitas vezes avançando com dificuldade através dos campos escuros e lamecentos à noite, tentando ajudar alguém, talvez sem nunca ganhar um centavo. Eu disse, Jesus disse nas escrituras, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E é verdade. E esta noite queremos estabelecer a igreja nestas 3 lições, se Deus permitir, como e para o que olhar, o que somos. Vamos começar no primeiro capítulo da carta do livro de Paulo a Éfeso. E vamos falar sobre os 3 primeiros capítulos em nossos próximos 3 estudos, tentando falar sobre um capítulo por noite, se pudermos. Hoje à noite, quarta-feira e no próximo domingo de manhã. Efésios, capítulo 1. Agora, enquanto estudamos juntos, gostaria de dizer que este livro de Efésios assemelha-se perfeitamente com o de Josué do Antigo Testamento. Efésios, o livro de Efésios. Agora, lembre-se, se acontecer de ficarmos um pouco fora conforme o seu ensino, perdoe-nos e seja um pouco paciente conosco. Antes de abrir, vamos pedir a Ele que nos ajude ao inclinarmos a cabeça. Senhor, estamos nos aproximando da Tua Santa e Sagrada Escritura, que é mais segura do que todos os céus e a terra, porque lemos nesta palavra chamada Bíblia, que tanto o céu como a terra passarão, mas a minha palavra nunca falhará. Então, nesta hora solene, em que venho a este púlpito esta noite, perante o que foi comprado pelo teu sangue, estes preciosos e queridos mortais que estão sentados aqui esta noite, agarrando-se a cada esperança que possam para esperar por aquela luz que está por vir. Que seja tão suficiente esta noite que todo crente aqui veja sua posição e todo aquele que ainda não tem entrado neste grande companheirismo, esforce-se pelo reino, Senhor, e bata a porta até que o guarda abra a porta. Concede, Senhor. Estamos lendo aqui onde esta Bíblia não é de particular interpretação. Deus, não permitas que eu, teu servo, ou qualquer outro servo, jamais tente colocar sua interpretação na palavra. Permite-nos apenas ler e crer nela da maneira que está escrita. E principalmente nós, pastores do rebanho, nós, pastores, que um dia nos reuniremos naquela terra gloriosa, com os pequenos rebanhos, e estaremos na presença do Senhor Jesus, e veremos aquela geração surgir de Paulo e de Pedro, e de Lucas e Marcos e Mateus, e todos eles, e vê-los ser julgados lá com seus grupos. Deus, concede que eu possa depositar 10 milhões de troféus a teus pés, enquanto humildemente me arraste e coloque as mãos sobre teus preciosos pés.
e diga, Senhor, eles são teus. Oh, Deus, enche-nos de novo com teu Espírito e com teu amor e tua bondade. E que nós, como o poeta expressou no cântico há muitos anos, querido Cordeiro moribundo, teu precioso sangue nunca perderá seu poder, até que toda a igreja resgatada de Deus seja salva para não mais pecar. Desde que pela fé eu vi essa torrente que tua fluente ferida supriu, amor redentor tem sido meu tema e será até que eu morra. Então, em uma canção mais nobre e doce, ele continua a dizer: cantarei teu poder para salvar. Quando esta pobre língua vacilante e gaguejante jazer em silêncio na sepultura, então a sepultura não contém morte alguma para teus filhos. É apenas um lugar de descanso ou um esconderijo onde essa corrupção se revestirá da incorruptibilidade. Que esta noite vejamos, Senhor, claramente, como nos é dado na palavra, dá-nos entendimento e coloca, Senhor, em nosso posto de dever para que possamos servir fielmente até que venhas. Pedimos em nome de Jesus e por amor dele. Amém. Agora, no livro de Efésios, como há pouco estava dizendo, em minha opinião, é um dos maiores livros do Novo Testamento. Ele nos deixa onde o calvinismo sai em um galho e o arminianismo sai em outro galho. Mas o livro de Efésios reúne isto e coloca posicionalmente a igreja. Agora tipifiquei isso com Josué. Se notaram, Israel foi trazido do Egito e houve 3 estágios de sua jornada. Um estágio foi saindo do Egito, e o próximo foi o deserto e o próximo foi Canaã. Agora, Canaã não representa a era do milênio. Representa apenas a era do vencedor, a dispensação da conquista. Porque em Canaã mataram e queimaram e tomaram cidades, e não haverá morte no milênio. Mas outra coisa que faz, traz justificação pela fé, depois que creram em Moisés e deixaram o Egito. Santificação para seguir sob a coluna de fogo e a expiação do cordeiro sacrificial no deserto. E então entrando em uma terra que tinha sido prometida. Agora, qual é a terra prometida ao crente do Novo Testamento? A promessa é o Espírito Santo. Porque há de ser nos últimos dias, Joel 2:28, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e sobre as minhas servas e meus servos derramarei do meu Espírito e profetizarão. Mostrarei prodígios no céu acima e na terra, colunas de fogo e fumaça e vapor. E Pedro disse no dia de Pentecostes, depois de tomar seu texto e pregar: arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão, para remir, para perdoar, para tirar todas as antigas transgressões. Notaram que Josué, antes de atravessarem o Jordão, Josué disse: passai pelo meio do arraial e limpai vossas roupas e santificai-vos cada um de vós, e que nenhum homem se junte com sua esposa. Pois dentro de 3 dias vereis a glória de Deus.
Estão vendo? É um processo de se preparar para herdar a promessa. Agora, a promessa a Israel era, Deus deu a Abraão a promessa da terra, da Palestina, era para ser a posse deles para sempre. E deveriam permanecer sempre nessa terra. Agora, eles vêm em 3 estágios vindo a esta terra prometida. Agora, notem, é perfeitamente tipificado no Novo Testamento. Agora, isso, como eu disse, discorda de alguns dos seus pensamentos. Alguns de vocês, preciosas pessoas nazarenas, Igreja de Deus e assim por diante, não fiquem magoados, mas apenas observem com atenção e notem os tipos, observem e vejam se cada lugar não bate perfeitamente. Houve 3 estágios da jornada e há 3 estágios desta jornada, pois somos justificados pela fé, crendo no Senhor Jesus, deixando a terra do Egito, saímos e então somos santificados através da oferta de seu sangue, lavados de nossos pecados e nos tornamos peregrinos e estamos de passagem, afirmando que estamos buscando uma terra, uma cidade que está vindo, ou uma promessa. Assim fez Israel no deserto, peregrinos, sem lugar para descansar, viajando noite após noite, seguindo a coluna de fogo, mas finalmente chegaram à terra prometida, onde se estabeleceram. É aí que o crente vem. Ele vem primeiro a um reconhecimento de que é pecador. Então é separado pelas águas, a lavagem da água pelo sangue, ou a lavagem da água pela palavra, melhor dizendo, crendo no Senhor Jesus Cristo. Então, sendo justificado pela fé, ele se torna participante e em paz com Deus através de Cristo, batizado em nome de Jesus Cristo para omiti-lo na jornada. Entenderam? Na jornada. Então ele se torna um que está de passagem e um peregrino. Está em jornada para o que? Uma promessa que Deus fez. Israel ainda não havia recebido a promessa, mas estavam em sua jornada. E sem levantar, por favor, entendam, é aí que vocês nazarenos e peregrinos da santidade e tal caíram, porque Israel, quando eles chegaram ao local de Cades Barneia, quando os espias atravessaram e disseram a terra é grande, mas alguns voltaram e disseram não podemos tomá-la porque as cidades são fortificadas e assim por diante, mas Josué e Caleb se destacaram e disseram somos mais do que capazes de tomá-la. Por causa de suas declarações documentadas já assinadas, criam em 2 obras de graça, justificação e santificação, e não puderam avançar mais. E ouçam, toda aquela geração pereceu no deserto. Mas 2 que atravessaram para a terra prometida e trouxeram de volta a evidência de que era uma boa terra e de que éramos mais do que capazes de tomá-la, porque era a promessa de Deus. Então, ao invés das pessoas continuarem recebendo o Espírito Santo, falando em línguas, recebendo o poder de Deus, o batismo do Espírito Santo, sinais, prodígios, milagres, sentiram que isso destruiria sua tradição de doutrina. E o que aconteceu com elas? Pereceram na terra. Isso mesmo. Mas os crentes, a turma de Caleb e Josué, que estava indo para a promessa, seguiram para a terra e tomaram a terra, se estabeleceram na terra como posse. E nós nunca paramos em justificação, santificação. Prossigamos ao batismo do Espírito Santo. Não paremos em crer no Senhor Jesus, sendo batizados. Não paremos porque Ele nos impôs de uma vida de pecado, mas agora prosseguimos a uma posição
a uma promessa do batismo do Espírito Santo. Pois Pedro disse no dia de Pentecostes, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e àqueles que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, Éfeso aqui nos estabelece como Josué posicionalmente. Notem, Josué, depois de atravessar a terra e tomar a terra, então ele dividiu a terra. Efraim aqui, Manassés aqui, e este aqui, Gade aqui, Benjamim aqui. Ele dividiu a terra, e notem. Isso faz arder o nosso coração. Cada uma daquelas mães hebreias dando à luz àquelas crianças falou o próprio lugar em suas dores de parto, onde seriam posicionadas na terra prometida. É um ótimo estudo. Se pudéssemos entrar em detalhes, o que levaria horas e horas. Algum dia, quando tivermos nossa igreja arrumada, gostaria de vir e ter 1 ou 2 meses contínuos, apenas para ficar direto nisso. Observem quando cada uma daquelas mães, quando gritou Efraim, e quando ela estava em trabalho de parto, ou posicionou onde seus pés estavam pisando em azeite. Exatamente, cada um deles. Onde quer que estivessem, e Josué, não sabendo disto, mas por inspiração, guiado pelo Espírito Santo, depois de ter estado na terra prometida, deu a cada homem a sua promessa, exatamente o que o Espírito Santo prometeu através do nascimento lá atrás. Como a uns pôs Deus na igreja, através das dores de parto. Às vezes elas se tornam tremendas. Quando uma igreja está gemendo sob a perseguição do mundo exterior, crendo no Senhor Jesus, que a promessa do Espírito Santo é tão real para nós como foi para o Pentecostes, como elas gemem e choram sob dores de parto. Mas quando nascem e posicionalmente nascem no reino de Deus, então o Espírito Santo pôs na igreja alguns como apóstolos, alguns como profetas, alguns mestres, alguns pastores, alguns como evangelistas. Então concedeu ali dentro falar em línguas, interpretação de línguas, conhecimento, sabedoria, dons de cura, todos os tipos de milagres. Onde a igreja está, agora este é o meu propósito em fazer isso. A igreja está sempre tentando tomar a região de outro. Mas não faça isso. Você nunca pode plantar milho na região de Efraim se você é Manassés. Você precisa tomar o seu lugar em Cristo. Tomá-lo posicionalmente. Fica profundo e rico quando entramos aqui. Como Deus põe alguém na igreja para falar em línguas, outro. Agora fomos ensinados muitas vezes que todos temos de falar em línguas. É errado. Todos temos que fazer isso. Não temos. Todos não faziam uma coisa só. Cada um deles, a terra foi provida e dividida